graça e a paz, amada igreja, amém? Amém. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Que maravilha, né? Deus é bom em todo tempo. Amém? Deus é bom. Diga aí para seu irmão, Deus é bom em todo tempo. Glória a Deus. Amém? Olhe para seu irmão e sorria. Diga assim, eu estou feliz. Porque eu estou na casa do pão. Eu estou na casa da bênção. Eu estou na casa da cura. Eu estou na presença do Mestre. Amém? Glória a Deus. Ei, que maravilha, hein, pastor? Fruto das orações. Deus é bom. Amém? Na quarta passada, nós estudamos sobre a incredulidade. E eu acredito que todos aprenderam. Amém? E hoje nós vamos estudar sobre o bom servo, aquele que verdadeiramente serve ao reino. Porque o nosso Jesus, ele deixou grandes exemplos para nós, como ser um bom líder, como ser um servo, como servir. Amém? E hoje nós vamos fazer uma viagem, né, pela Bíblia, mas nós vamos começar por Mateus. Amém? Mateus 20, 28. Em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, nesta hora, nós te convidamos aqui, papai, para que venha nos dar, Senhor, direção e que viemos entender, Pai, a essência da tua palavra. Que nada, Senhor, venha a ser de mim, mas sim algo do teu Santo Espírito, para que nós possamos entender e sair daqui, Pai, como bom servo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Todos abriram em Mateus 20, versículo 28. Amém? Todos descansaram? Aproveitando aí, né, essa folga. Porque eu também descansei, em nome do Senhor Jesus. Mateus 20, 28, o primeiro versículo diz assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Amém? Então hoje nós vamos começar a entender que o nosso Jesus, ele não veio aqui para ser servido, ele não veio aqui como um mito, ou como um homem religioso, ou como uma pessoa que veio só para receber. Muito pelo contrário, ele nos ensina nesta noite, e a tua palavra fala que ele veio para servir. Então você vai dizer para o seu irmão e diga assim: olha para o seu irmão, eu estou aqui para te servir. Lembre-se disso. Diga, lembre-se disso. Você não está só. Porque o nosso Pai nos ensina que nós temos que servir uns aos outros. Amém? Amém. Observe que dia de quarta-feira, aqui no Templo Sagrado, é um culto diferenciado. É um culto de ensino. É um culto que você vai fazer uma grande avaliação, um entendimento da palavra. E nesta noite aqui, nós vamos entender o que é servir ao reino. Porque Jesus, ele é muito bem claro, e ele deixa isso com uma clareza para o nosso entendimento, que ele diz: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Então, essa palavra aqui, Jesus, ele faz uma grande reflexão na minha vida e na sua vida. Nós não estamos aqui na terra para ser sozinhos. Nós não estamos aqui na terra para simplesmente servir só os nossos. Muito pelo contrário. Nós estamos aqui no planeta Terra
para servir o reino, servir aos nossos irmãos, servir o ministério, servir a obra. Essa é a nossa missão, ser o servidor, ser um líder para servir ao ministério, à casa de Deus, aos nossos irmãos, à nossa comunidade. Amém? Quem está entendendo? Amém. Diga assim: eu estou pronto para servir. Eu quero servir. Eu quero ser útil. Eu quero abrir a boca e falar do amor de Deus. Eu quero visitar as famílias. Eu quero visitar os jovens. Eu quero visitar a comunidade onde eu moro. Eu quero estar evangelizando, porque Deus, Ele deixou um propósito para cada um de nós, e de pregar a palavra, o meu evangelho a toda criatura. Servir ao reino é você cuidar do seu irmão. Amém? É você saber ouvir, é você saber entender, é você levar o conhecimento da palavra. Amém? Porque aí você está servindo ao Senhor. Amém, igreja? Amém. Ele diz o seguinte, ó: ele está a caminho de Jerusalém para ser crucificado. Quando tem essa passagem, quando Jesus diz: olha, eu não vim aqui para servir, eu não vim aqui para ser uma pessoa que vocês vão só servir para mim. Não, eu vou servir vocês. Eu vim aqui para dar as mãos, eu vim aqui para te ajudar, eu vim aqui para te curar, eu vim aqui para te libertar. Amém? Eu vim aqui para te dar vida em abundância. Eu vim aqui para te dizer que eu sou a pessoa que vai servir você. Amém? E que você não está só. Eu não sou o homem poderoso, eu não sou o líder poderoso, eu sou o seu Jesus. Amém? Que veio para te dar a vida e vida em abundância. Amém? Quem está entendendo? Aleluias. Jesus está dizendo que ele não veio para ser tratado como rei ou como líder. Nós precisamos ter esse entendimento. E nós falamos: Jesus, o nosso rei, Jesus, santo de santo, Jesus, o todo-poderoso. Tudo isso ele é. Tudo isso nós reconhecemos. Mas tem uma grande essência em Jesus: a humildade. E nós, para servir o rei, nós precisamos ser humildes. Amém? Nós precisamos ter tolerância uns com os outros. Nós precisamos amar o nosso irmão. Precisamos respeitar o tempo do nosso irmão. Nada por força, nada por violência, mas tudo na base da oração. Amém? Quando nós passamos a servir ao nosso Jesus, a primeira coisa que nós temos que fazer é convidar o Espírito Santo de Deus para nos dar direção e discernimento, para nos dar sabedoria. Porque vocês sabem que até para servir, ser servo, tem que ter sabedoria. Vocês sabiam disso? Não é porque é missionário, não é porque é pastor, não é porque é diácono, porque é levita, que é melhor do que os outros. E que vai se sentir ali melhor do que seu irmão. Quem faz esse ato não é um servidor. Quem faz esse ato não ama Deus. Quem faz esse posicionamento não está fazendo a vontade de Deus. Porque tem a passagem que Jesus estava já se preparando para a crucificação. E os discípulos estavam ali questionando: quem será o maior no reino dos céus? Eles estavam se perguntando ali.
Enquanto Jesus estava em oração, Jesus ao caminho de Jerusalém, já se preparando, porque Jesus já sabia. Mas, enfim, os seus discípulos estavam questionando: quem é o maior do reino dos céus? O maior do reino dos céus são aqueles que servem, é aquele que é humilde, é aquele que ouve, é aquele que obedece, é aquele que faz a vontade do Senhor. Amém? Amém. Esse realmente vai estar na posição. Mas os arrogantes, aqueles que têm prepotência, aqueles que se julgam melhor do que o outro, aqueles que se acham que toca melhor do que o outro, aqueles que se acham eu prego melhor do que o outro, aqueles que dizem eu oro melhor do que o outro, esses jamais alcançarão o reino. Porque Jesus, Ele nos mostra na tua palavra a tua essência de humildade, de amor, de carinho, de respeito. Amém, igreja? Amém. Quando a pastora, a missionária, falou a questão da conserva, eu estava observando as notícias, eu estava até comentando com o Carmen, e aí eu pensei, meu Deus, como eles não têm sabedoria. Eles estão agindo, afrontando o povo de Deus. Mas eles não sabem que a nossa conserva é o sangue de Jesus. A conserva do homem é o álcool, é o azeite, é o sal. Mas a conserva daqueles que buscam o Senhor é o sangue de Jesus. Amém? Amém? Nós somos realmente conservados, reservados pelo sangue de Jesus. Porque Jesus, Ele derramou seu sangue para nos dar vida. E essa conserva permanece para aqueles que creem, para aqueles que seguem, para aqueles que buscam, para aqueles que fazem a vontade do Rei. Amém? Amém. Eles necessitam da misericórdia. Porque eles não sabem o que fazem. Eles nem imaginam o que é mexer com a menininha do Senhor. Eles necessitam da misericórdia. E por isso nós não precisamos nos sentir afrontados. Porque nós somos sim conservados pelo sangue de Jesus. Porque é o sangue de Jesus que nos conserva, que nos livra do mal, que nos livra das ciladas. Nós temos a armadura do Senhor em nossas vidas. Amém? Então diga aí para seu irmão, a nossa conserva é o sangue de Jesus, todo poderoso. Então, nós, como disse aqui a missionária, não vamos apodrecer nunca. Porque o sangue de Jesus é que nos purifica. É o sangue de Jesus que nos dá vida. É o sangue de Jesus que nos dá crescimento. É o sangue de Jesus que nos prepara. Amém? Amém. Enquanto eles buscam sangue de galinha, de bode, que não tem nenhum valor. Mas o sangue purificado dos céus é que nos prepara cada dia. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Deus é maravilhoso. Amém? Gostaria de estar lá na Sapucaí dizendo: somos conserva, mas temos o poder que vocês não conhecem, que vocês não têm, que é o sangue de Jesus. Amém? Então não vamos nos sentir humilhados, vamos nos sentir alegres, porque eles não têm o que nós temos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Jesus é o exemplo da liderança servidora. Jesus não apenas ensinou sobre a importância do serviço, mas também praticou em sua própria vida. Amém? Amém. Esse período que Jesus passou aqui na terra, Ele sempre deixou exemplo como servir.
E às vezes nós não entendemos ou não aprendemos. Servir ao reino do Senhor. Quem é o reino? Quem é o reino? Somos nós, aqui. Amém? Você receber seu irmão bem, você cuidar da família pastoral, você cuidar da casa do Senhor, você visitar o seu irmão que está enfermo, você está orando pelo seu irmão, intercedendo pelo seu irmão, você trazer o seu irmão à casa do papai, convidar o seu vizinho, o seu amigo, o seu parente, vir na casa santa, a casa separada, a casa de unção, a casa da salvação. Isso você está sendo um servo, está servindo ao reino. Amém? Você levantar de madrugada e ter um propósito com Deus pelo seu irmão. O seu vizinho que está enfermo, você levantar e orar por ele, você fazer um jejum por ele, você está servindo ao reino. Amém? E o Senhor Jesus, ele deixa isso bem claro. Amém? Amém. E nós precisamos ser um bom servo. Meu irmão está doente, então eu vou fazer um propósito para o meu irmão. Eu vou estar orando para o meu irmão. Eu vou estar clamando ao meu Deus pela vida do meu irmão. Deus vai te recompensar 100 vezes mais. Amém? Quando você começa a interceder pelo seu irmão, quando você começa a buscar esta causa, Deus, ele te multiplica. Amém? Você é totalmente abençoado por Deus e nada vai te faltar. Amém? Quando você sai na disposição para evangelizar, para levar palavra, Deus, ele está cuidando dos seus. Amém? E aí você passa a ser um servidor do reino do Senhor. Amém? Quando você se disponibiliza a visitar os doentes no hospital, quando você vai lá, leva a palavra viva, ora, você está servindo ao reino. Você está fazendo a vontade de Deus. Amém? Quando você faz um propósito para ganhar vidas para Jesus. Na minha caminhada, o meu pastor, o meu primeiro pastor na época, ele chegou para mim e disse: olha, igreja, você quer ganhar um irmão para Jesus? Ore por ele por 15, 20, 21 dias. Faça um jejum. Não tire um propósito. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele sabe tudo daquilo que nós falamos. Tudo que você fala, você está dando legalidade para o inimigo te ouvir e ele atrapalhar. Mas tudo aquilo que você faz no coração e no pensamento com o Senhor Jesus, ele não tem esse poder. Vocês estão entendendo? Poxa, eu convidei a irmã, o irmão para ir ao culto, mas você não orou por ele. Você não preparou o terreno primeiro. Você não apresentou ao Espírito Santo de Deus primeiro. Você começou a falar e o inimigo, ele já ouviu, ele entendeu que você está com planos de levar aquela pessoa para a igreja e ele vai atrapalhar. Quem está entendendo? Glória a Deus. Mas quando você pensa e quando você coloca na presença do Espírito Santo de Deus, quando você começa a interceder por João, por Maria, por Marta, por Glória, e começa a apresentar de dia, começa a apresentar de noite, começa a apresentar nas madrugadas e começa a pedir o Espírito Santo de Deus para que interceda, tenha certeza que no dia que você for convidar, ele está pronto. Amém? Ele está pronto.
Esse é um dos segredos. Orar, interceder por aqueles que você almeja para a família de Jesus. Amém? Orando sem cessar. Amém? Então nós precisamos verdadeiramente servir ao reino. Nós precisamos ter sabedoria. Amém? Sobre servir, não sobre ser servido. Jesus está dizendo que a verdadeira servir não é sobre buscar o poder ou a autoridade, mas sim sobre servir aos outros. Você ser um servidor do reino não significa que você está conquistando o poder do eu sou. Isso não prevalece no reino de Deus. Amém? Nós precisamos servir ao Senhor com humildade, com amor, com paciência. Amém? Não desistir. Às vezes a gente ouve um não e acaba desistindo. E é isso que o inimigo das nossas almas quer que aconteça. Você ouviu o não do irmão? Dobre o seu joelho. Porque se você dobrar seu joelho, você orar, você perseverar, na próxima você vai ouvir um sim. Eu vou, eu quero. Mas isso precisamos ter disponibilidade. Amém? Amém? Ganhar almas para Jesus é servir ao Rei. É a nossa missão. Amém? Amém? Mas não é dizer eu sou. Porque quem eu sou se chama Jesus de Nazaré. Amém? Amém? Aleluias? Aí nós vamos ver, o sacrifício é a parte do serviço de Jesus. Jesus, ele foi sacrificado. Qual foi o sacrifício que Jesus teve? Morte de cruz. Para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna. Jesus, ele serviu com a própria vida, por mim e por você. Amém? E nós precisamos, a partir de hoje, ter na nossa consciência, no nosso conhecimento, em servir ao Reino. Amém? Diga para seu irmão, vamos servir ao Reino. Porque Ele já serviu por nós, por morte de cruz. Amém? Amém. Marcos 10:45. Marcos 10:45. Aleluia. Glória seja o teu nome, Pai. Marcos 10, aleluia. 10:45. Que diz, aleluia. Marcos 10:45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O que acontece aqui? Mateus e Marcos, eu fiz até essa pontuação. A frase da sua vida em resgate por muitos é uma referência à morte de Jesus na cruz, que ele considera como um ato de serviço e sacrifício para salvar a humanidade do pecado. Então, nosso Jesus, ele veio com a missão de servir ao povo, a esse mundo. Ele teve morte de cruz. Ele foi crucificado para nos dar a vida. Ele veio com esta missão. E nós que recebemos essa grande virtude, nós precisamos entender que servir ao Reino sem cessar. Amém? Nós precisamos entender que precisamos servir o Reino sem cessar, de dia e de noite, seja na nossa casa,
seja no nosso trabalho, seja na nossa escola, seja na faculdade, seja na rua que moramos, seja na comunidade, seja dentro do ônibus, seja na rua, seja na academia, seja onde a planta dos seus pés pisarem, você tem uma missão de servir o reino. E como é que nós servimos ao reino? Falando do amor de Deus, com muita sabedoria. Amém? Não pela força, mas pelo amor. Amém? E paciência. Porque nem todas as pessoas ainda têm um conhecimento do sacrifício de Jesus. E quando nós vamos evangelizar, nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Nós precisamos nos encher do conhecimento da palavra de Deus. Porque a qualquer momento, quando você for falar, você vai encontrar pessoas com aflições, pessoas enfermas, pessoas cansadas da vida, pessoas estressadas, pessoas com conflitos espirituais, pessoas com conflitos de dívidas, pessoas com vários problemas. E daí você tem que ter a sabedoria dos céus, para que essa pessoa, ela comece a entender quem é Jesus e para que ele veio, através de você. E por isso você precisa se encher. Amém? E como é que a gente se enche de Deus? Oração. Diga para seu irmão: oração. Oração. Orar. Orar. Porque orar é você estar se entregando, é você estar buscando a presença. Orar é você conversar com Deus. Orar é você ter disponibilidade com Deus. Amém? Esse é o primeiro momento, oração. Esta igreja 2026, ela entrou com um propósito de todo sábado estar em oração. Olha o resultado. Olha o que está acontecendo, pastor Sérgio. A oração. Amém? É o servir. É você estar servindo, é você estar na presença, é você estar fazendo a vontade daquele que serviu você com a vida. Amém? Então, pare para analisar agora. Jesus indo para o Calvário, sabendo que era morte de cruz, mas com um propósito que seu Pai determinou, para dar vida para a humanidade. Amém? Mas nem todos entenderam. Está entendendo, igreja? Quem está entendendo? Mateus, ele enfatiza a ideia de que ele veio para dar sua vida em resgate. Marcos fala que Jesus veio para servir. Observe que Mateus, ele relata para a gente que Jesus, ele veio para servir, mas Marcos já vem e diz, ele deu a sua vida. Amém? Então Jesus, ele teve um propósito aqui na terra, em nos servir, e deu a sua própria vida. E nós que aceitamos Jesus como nosso Senhor, temos um grande propósito de servir o reino. E como é que a gente serve o reino? Levando a palavra, na oração, no jejum, na paciência, na dedicação, o amor, o cuidado, o compromisso de estar na presença do Senhor. Amém? Não deixar se contaminar com as bandejas que Satanás tem oferecido. Se policiar todos os dias, ser vigilante da palavra, ou seja, ser um beriano. O que é ser um beriano? Eu já falei aqui.
Um bereano é um pesquisador, um estudioso, aquele que vai lá na palavra, que estuda, que busca entender a mensagem que Jesus deixou aqui para mim e para você. Amém, igreja? Amém. Então, observe, Jesus estava voltando. E nós precisamos saber servir bem ao reino. Nós precisamos levar a mensagem do Senhor em todo momento da nossa vida. Falar do amor de Deus, do sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Nós precisamos anunciar isso. Nós precisamos levar isso para a sociedade. Seja dentro da nossa casa, seja dentro do nosso trabalho e seja dentro da própria igreja. Porque tem pessoas que talvez vão para a igreja para ver os irmãos, para ver o pastor, como o pastor veio aqui, eu me vi, eu estou aqui, né? Para ver como é que o irmão está vestido, né? Para ver como é que está a igreja. Esse aí está bem distante de ser um servo. Mas aquele que vem para servir, meu irmão, é como tu fizeste hoje. É como o pastor falou. Na semana passada ele trouxe, hoje de novo. Você está no caminho certo. Você está servindo ao reino. Você está se preocupando com o reino. Você está fazendo a vontade de Deus. Continue, não pare. Continue, não pare. Porque as bênçãos vêm do Senhor. Não vem de mim e não vem do pastor César. Vai vir do alto. Amém? Lembrando-se que Jesus, ele morreu para salvar. Jesus, ele veio para servir. Amém? Nós precisamos aprender com Jesus. Servir o nosso irmão. Amém? Amém. Quando você traz aqui a água para a missionária, traz a água para o pastor, você está servindo ao reino. Quando o pastor leva os irmãos mais distantes para casa, ele está servindo ao reino. Amém? Quando a irmã vem lavar as cadeiras, varrer o templo, né, ajeitar as cortinas, quando os irmãos estão ali limpando o violão, a bateria, você está servindo ao reino. Você está servindo ao Senhor. Amém? Amém. Quem está entendendo? Amém. Diga assim: a partir de hoje, nós vamos servir mais. Nós vamos viver mais. João 13:17. Olha que lição linda Jesus deixa para mim e para você. Preste atenção. João 13, do 1 ao 17. Amém? Vamos lá. Olha que lição maravilhosa o Senhor deixa para nós nesta tarde. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés.
Respondeu-lhe Jesus: se eu não lavar, não tem parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não a todos. Porque Jesus sabia que Judas Iscariotes estava ali fazendo parte daquele momento. Mas ele já sabia que Judas ia trair ele. Mesmo assim, Jesus lavou seus pés. Porém, ele não estava limpo totalmente, porque o seu coração já estava possuído pelo diabo. O diabo já tinha tomado toda a sua força, o seu coração, a sua mente, para trair Jesus. E assim ele fez. Mas mesmo assim, Jesus lavou os pés. Porém, ele não foi todo limpo. Então, nós precisamos ser todo limpo. Nós precisamos ter Jesus por todo. Nós precisamos fazer a obra do Senhor completa. Não podemos nos cansar, não podemos parar, não podemos desistir, não podemos ter preguiça de anunciar o reino do Senhor Jesus. Amém? Nós precisamos ser limpos, mente e coração. Limpo, para anunciar a palavra da vida, a palavra da salvação. Amém? Porque Jesus, ele foi, mas ele disse: irei, mas farei moradas, né? Estou preparando um lugar para cada um de vocês que seja merecedor, para cada um daqueles que realmente é servo, para cada um daqueles que está servindo o meu reino. Amém, igreja? Então nós não podemos ser morno, nós não podemos ficar em cima do muro, nós precisamos ser total. A identidade de Jesus na nossa vida, total. Amém? Porque o mundo oferece vantagens, mas acaba, leva você para a prisão, leva você para a escravidão. Mas aquele que serve o reino tem a salvação eterna. E é nesse foco que nós precisamos entender que nós temos uma missão. E a missão é servir. A missão é cuidar uns dos outros. A missão é amar uns aos outros. A missão é cuidar, é orar, é interceder, é amar, é respeitar, é ouvir e fazer aquilo que Jesus nos ensina todos os dias. Amém? Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E diga assim para seu irmão: hoje eu quero ter mudança de vida. Eu quero falar de Jesus. Eu quero servir ao reino. Eu quero cuidar da obra de Jesus. Eu quero amar o meu irmão. Eu quero visitar os doentes. Eu quero orar por aqueles necessitados. Aleluias. Eu quero abençoar a todos aqueles que não conhecem Jesus. Eu quero abençoar o macumbeiro. Eu quero orar, eu quero interceder. Eu quero que ele seja tocado para que um dia ele conheça a verdade. Eu quero que ele seja liberto. É isso que nós temos que fazer. Aleluias. E não julgar, não se sentir melhor, não se achar que você é o dono da verdade. Mas o que você tem que fazer é interceder, é orar pelos seus filhos, orar pela sua família, orar pelo seu vizinho da direita e da esquerda, orar pelo seu vizinho da frente, orar pelo seu vizinho de trás, orar pelo seu chefe, orar pelos seus amigos, orar pela sua empresa, orar por onde você trabalha. Amém?
Então comece a partir de hoje, orar sem cessar, em dizer: eu quero ser um servo, eu quero servir ao Rei, eu quero ganhar jovens para o reino do Senhor, eu quero ganhar os anciãos, a senhora ou o Senhor, aleluia. Eu quero estar ajudando o nosso pastor, eu quero estar ali com os levitas, eu quero estar ali na ceia, eu quero estar servindo, eu quero estar limpando a casa de Deus, amém? Porque Jesus, ele é um nato líder de servir e deixou para mim e para você, amém? Então abraça aí seu irmão e cochicha aí no ouvido dele: a partir de hoje nós vamos servir o Rei, nós vamos evangelizar mais, nós vamos orar mais, nós vamos estar com a visão dos céus, aleluias. Oh, Espírito Santo de Deus, nesta noite, cuida, Senhor, de nós e nos dá, Senhor, sabedoria, Pai, para estar servindo ao teu reino, para nos preparar, Senhor, a cada segundo, a cada minuto. Pai, vai nos enchendo, Senhor, de sabedoria, para que a gente possa orar mais, ter mais disponibilidade, servir ao Rei, ser um verdadeiro serviçal, sem olhar para quem, do maior ao menor, está na disponibilidade de Deus em todo momento, amém? Porque Jesus é bom e a tua misericórdia dura para sempre, amém? Jovens, está na escola, sirva ao Senhor, fale do amor dele, não se envergonhe, porque ele morreu por você, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele reina, ele vive, ele está aqui presente, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, toma posse, Senhor, das nossas vidas, nos dá, Senhor, sabedoria, para que nós saímos e não erramos no caminho, porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, obrigado, Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Que nós possamos a cada dia, Senhor, vivenciar o teu amor. A cada dia fazer a tua vontade. Porque o Senhor é o nosso Deus. Aleluia. Alto está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a glória, seja